Olá, boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. Estamos ao vivo para todo o país. Esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia e vamos juntos a partir de agora então com nossos destaques do jornal de hoje. A inflação no Brasil desacelera em maio. A alta em 30 dias chegou a 0,47%. É a mais baixa desde abril do ano passado. Mas a disparada de preços de um ano para cá já chega a quase 12%, impulsionada fortemente também pelos preços dos alimentos. O preço do café moído disparou acima dos 67% no período e o do tomate, 55%. O Pauta Aberta mostra hoje para você em quais capitais brasileiras o preço da cesta básica está mais alto e onde é mais barato garantir a compra desses alimentos. Também a gente vai falar sobre os 106 dias de guerra na Ucrânia. Existe aí um alerta da Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, com os riscos de fome no mundo, né? E continuam os fortes combates no leste do país, os bloqueios no Mar Negro para escoamento de grãos e esse alerta sobre fome. São pelo menos 400 milhões de pessoas com risco aí de passar fome no planeta neste momento de guerra em consequência da guerra. E hoje também a gente fala sobre a produção das oliveiras em São Luís do Purunã. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quinta-feira já está no ar. No mês de maio, a inflação desacelerou no país, mas a alta nas passagens aéreas e nos medicamentos está deixando os brasileiros em alerta. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Por incrível que pareça, o preço dos alimentos estabilizou no mês de maio, mas em contrapartida, as passagens aéreas e os remédios são os mais novos vilões da inflação. Viajar de avião ficou em média 18,33% mais caro na comparação com abril, o que representa alta acumulada de 88,65% nos últimos 12 meses. Os números divulgados pelo IBGE mostram que a inflação desacelerou no país, passando de 1,06% em abril para 0,47%, a menor taxa mensal desde abril de 2021, quando ficou em 0,31%. Com a passagem aérea mais cara, dá para entender o aumento dos preços dos serviços no país, que ao contrário do índice geral, acelerou de 0,66% em abril para 0,85% em maio. Além da alta nos preços das passagens, houve também aumento nos preços médios de serviços relacionados aos cuidados pessoais, como cabeleireiro, manicure, barbeiro e depilação, e de combos de telefonia e TV por assinatura. Na contramão dos aumentos, tivemos alimentos importantes na mesa do brasileiro e que chegaram a pressionar a inflação em abril, mas que registraram deflação em maio, o que causou desaceleração dos preços neste mês. As principais quedas nos preços foram registradas no tomate, na cenoura e na batata inglesa. Apesar da deflação na comparação mensal, em 12 meses, esses produtos acumularam alta que varia entre 55% e 116%. As hortaliças e verduras também tiveram queda, além das frutas que também diminuíram. Mas em 12 meses houve acúmulo entre 25% e 32%. O feijão carioca ficou 21,36% mais caro e o leite longa-vida subiu 7,31%. Em 12 meses, a inflação acumulada para serviços ficou em 8,01%, sendo a maior taxa desde dezembro de 2015. A média das expectativas no mercado para a inflação de 2022 está atualmente em 8,88%, segundo a última pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central. E de acordo com informações do Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação para este ano é de 3,5% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 2% e 5%. Mas o próprio Banco Central já admitiu que a inflação vai superar essa expectativa. Bom, de um ano para cá houve uma disparada, nos preços dos alimentos. Isso preocupa seriamente grande parte da população e olha só, 67% foi a alta, do café moído, por exemplo. De todos os produtos alimentícios, apenas o arroz registrou uma queda de preços de um ano para cá, ficou 10,27% mais barato. E a cesta básica, ficou mais cara no país em consequência dessas sucessivas altas. Em São Paulo, é a capital
com a cesta básica com valor mais alto. Veja o valor nas principais capitais brasileiras. Os dados são do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A notícia da desaceleração da inflação no mês de maio não aliviou em nada o valor da cesta básica. São Paulo tem a cesta mais cara do Brasil, com valor de R$ 777,93. Em seguida, vem Florianópolis, com R$ 772,07. Em Porto Alegre, o valor é de R$ 768,76 e no Rio de Janeiro, R$ 723,55. Em Curitiba, ficou em pouco mais de R$ 713. Campo Grande gira em torno de R$ 706. Na comparação do mês de maio de 2021 e 2022, todas as capitais tiveram alta de preços, com variações que vão de 13,17% em Vitória a 23,94% em Recife. Nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente das demais capitais, os menores valores foram registrados em Aracaju e João Pessoa. Vamos falar de saúde agora. Hoje é dia da imunização. Mais do que uma proteção individual, a vacinação reforça o senso de comunidade e responsabilidade coletiva. Pensando nisso, foi criado esse dia, para que todos possam se lembrar da importância dos imunizantes. As informações com o nosso repórter Sérgio Júnior. Vai lá, Serginho. Nesta quinta-feira, o Brasil celebra o Dia da Imunização. Momento em conscientizar a evitar doenças e infecções. No Paraná, esse dia será no próximo sábado, dia 11, onde serão atendidos todos os municípios, os 399. O objetivo é ampliar a proteção vacinal dos paranaenses em pessoas de todas as idades e também dos grupos prioritários. Não só da Covid-19 serão as vacinas, mas também da gripe, do sarampo, da meningite e outras doenças com baixa circulação. Então, será um dia também de atualização de cadastro e quem ainda não tem a carteirinha de vacinação vai poder fazer e também um momento de aumentar o número de imunizados. Notícias internacionais: o presidente americano Joe Biden inaugurou o encontro de líderes das Américas em Los Angeles, na Califórnia, ontem à noite. Biden fez um chamado à democracia durante o discurso de abertura. E o encontro tem gerado uma repercussão, pela ausência de vários líderes importantes, entre eles o presidente do México. Hoje à tarde, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, desembarcou em Los Angeles. Bolsonaro participa hoje da plenária de abertura da Cúpula das Américas e dos debates entre esta quinta-feira e também amanhã. Existe também a chance de um encontro bilateral entre o presidente brasileiro e o americano Joe Biden. O objetivo deste evento é discutir e definir ações para enfrentar problemas compartilhados pelas Américas. Aqui no Brasil, as buscas pelo jornalista inglês Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira entraram no 4º dia hoje. Os dois desapareceram enquanto faziam o trajeto entre a comunidade de São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no Vale do Javari, uma reserva que é palco de conflitos relacionados ao tráfico de drogas, a roubo de madeira e também garimpo ilegal. As buscas pelos dois reúnem agora 250 militares do Exército, Marinha, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e a Polícia Federal. 2 aeronaves, 3 drones e 20 viaturas foram deslocadas ao município para prestar apoio às investigações. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, comentou sobre o caso durante uma audiência ontem na Câmara. Disse, nas palavras dele, não ter noção do que tem acontecido. Em coletiva de imprensa, realizada também na tarde de ontem, o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Eduardo Fontes, afirmou que nenhuma linha de investigação foi descartada e que a PF instaurou um inquérito para apurar o caso. Em Londres, protestos organizados pelo Greenpeace acontecem em frente à Embaixada Brasileira e cobram respostas sobre o desaparecimento do jornalista britânico e do indigenista brasileiro. Segurando rosas vermelhas e cartazes com imagens dos desaparecidos, o grupo pediu que o governo acelere as buscas pelos dois no Vale do Javari. Já em Los Angeles, onde acontece a Cúpula das Américas, que reúne líderes de países da América do Sul, Central e Norte, 2 caminhonetes com imagens em tela de LED de Dom Phillips e Bruno Pereira questionam sobre o paradeiro dos dois.
2022. Os veículos circularam pela cidade e se posicionaram na entrada do evento, que teve a participação do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Hoje, editores de jornais, organizações e agências de notícias globais enviaram uma carta conjunta ao presidente do Brasil, pedindo mais esforços nas buscas por Phillips e Pereira. O documento é assinado pelos editores dos jornais The Guardian, The Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Folha de São Paulo e outras 20 agências e organizações de comunicação e jornalismo. Na carta, os veículos declaram: pedimos que você intensifique com urgência e recorra totalmente ao esforço para localizar Dom e Bruno e que forneça ainda todo o apoio possível às suas famílias e amigos. Veja a seguir os desafios do cultivo e as delícias que brotam das oliveiras que agora crescem com todo capricho no interior do Paraná. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h36 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho na TV Evangelizar, obrigado pela companhia. Vamos de notícias internacionais agora. Depois de 106 dias de guerra, a pressão segue muito intensa no leste do país, com fortes bombardeios às cidades do Donbass, a região separatista no leste, em mais um dia de alerta sobre a mais grave consequência que pode vir com o avanço deste triste confronto: a fome. O novo alerta dado hoje pelas Nações Unidas é o de que a insegurança alimentar no planeta está aumentando em consequência da guerra na Ucrânia. No primeiro relatório sobre alimentos, divulgado hoje pela Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação desde o início da ocupação russa, está muito claro um cenário desesperador. Este relatório indica que o bloqueio russo no Mar Negro, que trava o escoamento de toneladas de grãos da safra ucraniana, muda o cenário da economia e torna obrigatório, justamente aos países mais pobres, principalmente na África e no Oriente Médio, a compra de alimentos, a importação por preços mais altos e em troca de menor quantidade de grãos, por exemplo. 1/3 do total das exportações de trigo no mundo vem da Rússia e da Ucrânia, justamente os países que enfrentam este conflito. O relatório divulgado pela FAO indica que os custos de importação este ano devem chegar ao número impressionante de 1,8 trilhão. E foi diante deste cenário desesperador que o presidente Zelensky disparou novos ataques contra o que a Rússia faz no Mar Negro. Para ele, são pelo menos 400 milhões de pessoas que poderão morrer de fome em consequência do bloqueio da Rússia. Potencialmente seriam 1 bilhão de pessoas ameaçadas pela fome. Nesta quinta-feira, Zelensky pediu a exclusão da Rússia da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Moscou simplesmente nega que tenha qualquer relação com a crise dos alimentos. Argumenta que está em negociações com a Turquia para garantir um corredor no Mar Negro que permita o escoamento da safra. O medo para as autoridades de Kiev é que a Rússia aproveite para usar este corredor e amplie os ataques contra o país. Enquanto o risco da fome não para de crescer, no leste da Ucrânia, os combates seguem duros entre militares russos e ucranianos. A pressão russa tem sido mais forte a cada dia e a luta ucraniana é não ceder mais territórios. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha confirma que esse avanço russo só aumenta. Para o presidente ucraniano, o destino no leste será definido a partir das disputas em Severodonetsk, a maior cidade da região de Luhansk. Quase toda a cidade já está sob controle das forças russas, mas a resistência ucraniana segura o avanço, evitando assim a ocupação total. Neste cenário de tristeza, autoridades em Mariupol destacaram hoje que centenas de corpos foram encontrados sob os destroços da cidade portuária, que foi praticamente toda destruída. Ao longo desta guerra, foram quase 3 meses de ataques sem tréguas, até a ocupação total na cidade portuária no sudeste do país. A partir de agora, eu quero te fazer um convite para uma nova aventura. Venha junto com a TV Evangelizar, a Peregrina Brasil e o padre Cleodon Amaral com Graciele Gonçalves, do programa Bela Graça.
Conheça a rota do Êxodo, a saída do povo hebreu da escravidão no Egito. Vão ser 21 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando vários lugares. Você vai conhecer o Egito, as pirâmides de Gizé, a Esfinge, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai e outras passagens bíblicas rumo à Jordânia. Na Jordânia, vai conhecer as montanhas de Wadi Rum, o deserto onde foram feitas várias filmagens, vai conhecer Petra, a cidade esculpida nas rochas, até chegar ao Monte Nebo, onde terá a mesma visão que Moisés teve da Terra Prometida. Você também vai visitar Yerash, uma das 10 decápolis romanas. Em Israel, vai visitar Nazaré, onde aconteceu a anunciação a Nossa Senhora. Caná da Galileia, Cafarnaum, o local das bem-aventuranças, Jericó, Mar Morto, Jerusalém, Belém, o local do nascimento de Jesus, o Santo Sepulcro, Monte das Oliveiras e o Cenáculo. Depois, em Portugal, vai visitar a capital Lisboa e os pontos turísticos e religiosos. Seguirá para Fátima para visitar os locais das aparições de Nossa Senhora. Peregrinar faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Vamos de futebol agora. 6 jogos ontem movimentaram a 10ª rodada do Brasileirão. No estádio Independência, o América recebeu o Ceará e os visitantes saíram de campo com a vitória. Mendonça marcou 2 vezes para o Ceará. Placar final, América 0, Ceará 2. No Nabi Abichedi, o Bragantino recebeu o Flamengo. Luan Cândido fez o gol da vitória do Massa Bruta. Placar final, Bragantino 1, Flamengo 0. No Alfredo Giacone, o Juventude recebeu o Atlético Paranaense. Os donos da casa saíram na frente com Jadson. Pablo empatou ainda no primeiro tempo para o Furacão. Terans marcou o segundo do rubro-negro paranaense no início do segundo tempo. E no final da partida, depois de um belo contra-ataque do Furacão, Vitor Bueno selou a vitória do Atlético Paranaense. Placar final, Juventude 1, Atlético Paranaense, vice-líder do campeonato, 3. No Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro fizeram o grande jogo da rodada. Arias abriu o placar para o Flu. Cano, o artilheiro do tricolor na temporada, marcou o segundo aos 29 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Hulk descontou para o Galo. E Samuel Xavier fez o terceiro do Flu. No segundo tempo, Jair fez o segundo do Galo e Sacha empatou. Cano, aos 37 minutos do segundo tempo, fez o quarto do Fluminense. E Luiz Henrique decretou o placar final da partida. Fluminense 5, Atlético Mineiro 3. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Internacional e o jogo terminou empatado. Lucas Braga marcou para o Peixe e Mendes marcou para o Colorado. Placar final na Vila, Santos 1, Internacional também 1. E no estádio Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense recebeu o Avaí. Os donos da casa saíram na frente com um gol de Baralhas. Bissoli empatou para a equipe catarinense. E no final da partida, Wellington fez o gol que deu a vitória à equipe goiana. Placar final, Atlético Goianiense 2, Avaí 1. Hoje à noite, outros 3 jogos fecham a rodada. Confira. Às 7 horas da noite no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Botafogo, em jogo que pode valer vaga no G4. Às 8 horas da noite, na Arena Castelão, o Fortaleza, o Leão do Pici, recebe o Goiás. No mesmo horário, no Couto Pereira, o Coritiba enfrenta o São Paulo. Agora prepare-se para conhecer o incrível mundo das oliveiras de São Luís do Purunã, Alto da Serra, região fria, no interior do Paraná. Ela é utilizada pelo homem há milhares de anos. Originária do Oriente Médio, a oliveira é uma árvore da família das oleáceas, que produz um fruto muito conhecido, a azeitona, que processada resulta no saboroso azeite de oliva. Encantado com as propriedades da planta, há 4 anos o Flávio decidiu investir nessa cultura. A ideia surgiu depois que ele comprou uma área em São Luís do Purunã, distrito de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. A gente queria ali alguma coisa que fosse diferenciada, que tivesse alguma coisa de
de repente, saudabilidade, alguma coisa que fizesse bem para a saúde e também por uma questão de rentabilidade mesmo, que a gente entendeu que o mercado é um mercado bastante promissor. Mas, para garantir o crescimento saudável das mudas, foi preciso estudar bastante. Eu fiz um trabalho bastante grande de análise de solo, de verificação se seria possível ou não. E, em paralelo, a gente começou a correr atrás dos fornecedores de muda, estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, visitar algumas propriedades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que já estavam produzindo. E assim como o Flávio, muitos produtores brasileiros têm se interessado pelo plantio de oliveiras. O país ainda não se destaca na olivicultura, mas algumas regiões já apresentam resultados positivos. Hoje nós temos uma condição de muita importação do azeite de oliva no Brasil. Nós temos cerca de 80 mil toneladas que foram importadas no ano de 2021 e temos uma produção muito pouco significativa no Brasil ainda, em torno de 300 toneladas. Nós temos uma produção significativa lá já no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, e o Paraná está iniciando o processo de produção do azeite de oliva. Nós temos uma área bem grande em Ventania, são 64 hectares, sendo o maior produtor do estado do Paraná. E para incentivar o crescimento dessa cultura, o projeto Oliveiras Paraná tem mapeado a produção no estado para identificar quais variedades se adaptam melhor por aqui. No Paraná, as cultivares de menor exigência em frio são as que estão mais tendo adaptação para a nossa condição de clima e solo. São elas a cultivar arbequina, arboçana e a coroneik. Essas 3 cultivares têm tido bom florescimento e pegamento dos frutos, frutificação efetiva. Então nós fizemos essa análise já no estado do Paraná, já temos resultados positivos para a produção da oliveira e agora estamos com uma área de validação de cultivares em Palmas. Cada pé de oliveira pode produzir até 30 quilos de azeitonas e, em média, 6 litros de azeite. Mas é claro que para alcançar esses números, as árvores dependem de muitos cuidados. O desafio principal realmente foi a questão do solo. A gente tem que fazer uma análise de solo bem aprofundada todo ano, bem elaborada. Talvez o maior inimigo nosso tenha sido até hoje a tal da formiga, né? A formiga é terrível. E o clima, ela tem se adaptado muito bem. A gente tem um clima bem propício. O ano passado, por exemplo, a gente teve 4, 5 graus negativos e a gente não teve problema nenhum com elas. Hoje a propriedade tem 7 mil pés de oliveiras de 8 variedades diferentes espalhados em 10 alqueires. As árvores têm se adaptado bem à região, mas tão bem que o Flávio pensa em dobrar a plantação e até mesmo investir na produção de azeite de oliva. E a ideia nossa é realmente daqui 3 anos, pelo menos, a gente começar a ter uma produção com um volume mais razoável e sair o primeiro azeite de oliva de São Luís do Purunã. O volume que nós importamos no Brasil é muito alto e nós não pretendemos competir com o produto que vem da importação. Pelo contrário, nós temos a intenção de gerar para o produtor uma renda extra a mais, né? Então, o nosso produtor que vai investir em oliveira hoje no Brasil, ele tem o foco de produzir um azeite monovarietal, um azeite gourmet, um azeite diferenciado. E mesmo em tão pouco tempo, o Flávio sabe que tomou a decisão certa e garante que vale a pena se aventurar no mundo das oliveiras. Eu realmente entendo que vale a pena. Acho que para quem tem pequenas e médias propriedades, talvez seja uma cultura bastante interessante para ser consorciada com outras. É isso aí, o investimento daqueles, né? Mas há terreno fértil aí para o desenvolvimento, para investimento nas oliveiras e mais tarde, né, futuramente, a possibilidade de crescimento a campo fértil aí entre o consumidor brasileiro para conquistar, né, o consumidor nacional. É isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia. A Pauta Aberta de hoje está terminando. A gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Eu espero você. Tchau, tchau.